Eu quero saber como é ser candomblessista É isso mesmo. em Goiânia, em Goiás. Então, eu estou aqui desde sempre, né? Eu só tenho essa realidade. É, eu fui iniciada aqui em 97. Então, a gente vivenciou um momento, eu falo que é um momento pré-China e pós-China. Por quê? Ai, Porque os Jesus. produtos chineses, né, chegam e fica muito mais barato, muito mais acessível, as coisas são mais fáceis de encontrar. Então, muita coisa que a gente usa em candomblé, antes você só encontrava em loja especializada de candomblé. Hoje não. Hoje você consegue encontrar aí nessas lojinhas e tal. Então, assim, a gente se reorganiza. Eu falo que o candomblé não vai acabar nunca, porque o candomblé tem na sua essência, a adaptação. Foi isso que fez com que o candomblé surgisse, a adaptação. Então, a gente tem uma condição de se adaptar com facilidade. O cerrado, ele é muito propício, né? Porque se a gente faz o culto à natureza, que lugar melhor, né? Nossa. Então, aqui a gente encontra muitos rios, cachoeira fácil, perto de casa, mata fácil, muitas folhas que a gente conhece como folha de axé. Então, porém, nós ficamos prejudicados no período que o candomblé chega, porque a gente chega nos anos 60, final dos anos 60, já a coisa da ditadura militar. Então, a gente já vinha num processo no país de perseguição desses grupos, então chega aqui bem assim, miudinho, escondidinho. Então, durante muito tempo foi assim, a gente perdeu muito tempo nesse escondidinho, porque durante muito tempo a gente não conseguiu falar de candomblé abertamente. E a outra questão é que a gente está no centro-oeste, as informações também não chegam aqui com essa facilidade, como é lá no Rio de Janeiro ou como em São Paulo. Eu estou falando desses dois lugares, porque fora da Bahia, esse candomblé, que é o candomblé que eu faço, que é o candomblé queto, é onde tem mais terreiros. Lembrando que manifestação de região de matriz africana, o maior número por metro quadrado que a gente tem está no sul. Por incrível que isso possa Olha. parecer. O sul criou, quando eu falo já dos desdobramentos, o sul criou uma coisa que chama batuque, que já tem uma identidade bem regional e é enorme, enorme. Tem muito batuque, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, o candomblé em Goiânia, que não é Goiânia, né, Goiânia, mas assim, na região metropolitana, funciona muito bem, as casas são muito organizadas, as casas são grandes, de espaço físico, da quantidade de filhos. Então, o pessoal que vem de fora chega a se surpreender. E o pessoal daqui mesmo, quando vê e fala, meu Deus, é desse tamanho, porque as pessoas esperam uma coisa muito tacanha, né? Muito pequena, improvisada. Não, o candomblé funciona muito bem no Centro-Oeste. Tem algum tipo de intolerância, algum tipo de ataque em relação à casa, por exemplo, a sua casa ou casas que você conhece? Sim, nós tivemos uma sequência, né, de problemas há uns 5 anos, principalmente no entorno, que é onde se concentra o maior número de casas de candomblé em Goiás. O entorno é, assim, muito rico. Tivemos uma série de problemas, inclusive de nos reunirmos com o secretário de Segurança Pública na época, de ataque direto às casas. Tivemos, queimaram algumas casas e tal. Em Brasília tem a prainha, que eles reservaram um espaço na beira do lago para os cultos de religião de matriz africana. É um lugar que recorrentemente sofre ataque. Tá? Eu, pessoalmente, tive, né, um problema também de um ataque na rua já há alguns anos. Tive problema com meu vizinho, de tacar pedra, quebrar telhado, xingar na rua. Então, assim, não é diferente do resto do país. É isso que eu tenho para dizer. Porque às vezes a gente tem a impressão que em Goiás isso acontece. Não, isso acontece no país inteiro. Se chama racismo religioso. E isso
mais um desdobramento do que é racismo no Brasil. A dificuldade que a gente tem e aí eu preciso dizer que eu não acredito que seja a falta de compreensão do que acontece, porque, por exemplo, a gente tem em Goiás um grupo grande de islâmico, a gente tem casas de oração e a gente não tem esse tipo de ataque. Então, nós temos um problema específico com a religião de matriz africana. Não é falta de conhecimento, pelo contrário, é o tipo de conhecimento que foi repassado. E isso tem uma função, né? Tentaram nos eliminar fisicamente quando houve a perseguição aos terreiros de candomblé, de chegar, fechar, quebrar, prender, né? O Jorge Amado conta uma história, né? No Capitães de Areia, se quem tiver interesse de ler, ele conta uma história, né? Que eles foram lá e prenderam Ogum, mas não é uma pessoa de Ogum, é o Ibá, é o elemento que significa Ogum para aquele grupo. E então houve uma caçada física e, não conseguindo nos eliminar fisicamente, fizeram uma destruição moral. Isso foi intencional, para que a gente saísse sempre com alguma característica negativa. E isso se mantém até hoje, quando a gente vê, por exemplo, programas de TV que ganham rios de dinheiro com base nisso, né, de passar a madrugada inteira difamando e falando o que bem entende sobre as religiões de matriz africana. Então, eu acredito que o nosso problema em Goiás não é maior do que o nosso problema no restante do país.